Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de Ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre biodiversidade e preservação. Nós vamos entender o conceito de biodiversidade e saber o porquê de preservar a biodiversidade não só do mundo, mas do Brasil e da nossa cidade. Primeiro que o termo biodiversidade ou diversidade biológica, ele se refere à riqueza e à variedade de seres vivos de todos os ambientes. Então, nós aqui no Brasil, nós aqui no Rio de Janeiro, nas cidades aqui de Silva Jardim, Casimiro de Abreu, nós temos uma riqueza e uma variedade de seres vivos muito grande, muito por conta das características do ambiente em que nós estamos inseridos, que é a floresta de Mata Atlântica. A gente tem como principal representante o mico-leão-dourado. Ele não é a única espécie da Mata Atlântica, não é a única espécie ameaçada de extinção, mas é a espécie que foi tirada para ser o símbolo de preservação da floresta, porque uma vez que você preserva a floresta de Mata Atlântica, você está preservando o ambiente em que o mico-leão-dourado vive, né, que é exclusivamente nesse tipo de floresta, e com isso garante a sua sobrevivência, né? O mico-leão, ele hoje deve ter aí aproximadamente 3.000 espécies de representantes de mico-leão-dourado vivos, né? Não deve ter muito mais do que isso. Isso porque o mico-leão-dourado ele vive nessa região da Mata Atlântica que a gente chama de Mata Atlântica de Baixada, né? Que é essa região da Mata Atlântica mais próxima ao litoral. Que a gente também tem a Mata Atlântica de altitude, que é aquela vegetação típica ali da Serra de Friburgo, Teresópolis. Então, essa é a Mata Atlântica de altitude. Então, o mico-leão-dourado, ele não acontece lá. O mico-leão-dourado, ele não acontece na floresta amazônica, não acontece no Pantanal, né? Ele só vai acontecer na floresta de Mata Atlântica e especificamente aqui na região de Baixada, né? Ele é uma espécie que a gente diz que é uma espécie endêmica, porque ele só ocorre aqui, tá? E então a biodiversidade, o conceito de biodiversidade, ele abrange não só as espécies animais, mas também as espécies vegetais, os fungos, né? Todos os seres vivos estão ali contemplados dentro do significado do termo biodiversidade. E é muito importante que a gente preserve a biodiversidade de todos os ambientes para que a gente consiga sobreviver e viver num ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável. Porque uma vez que a gente interfere na existência de um ou mais seres vivos da biodiversidade de um local, a gente mexe em todo um mecanismo, em todo um ciclo que se mantém em equilíbrio. Por isso que é importante a gente zelar pela biodiversidade. E entre as principais ameaças de risco, né, para a existência da biodiversidade estão a poluição, né? A gente vê aí constantemente os alertas emitidos a respeito de poluição de rios, de mares, poluição atmosférica, né? Então, a poluição é um problema muito sério e é um problema causado pelo homem, né? A poluição não é uma coisa que ocorra naturalmente na natureza, né? Tem ali a intervenção, a ação humana provocando esse evento, né, evento da poluição. O uso excessivo dos recursos naturais, né? Então, às vezes, a gente faz uso, né, de recursos naturais de forma excessiva, o que acaba prejudicando esse recurso, né?
Um bom exemplo para isso foi o que aconteceu com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, lá em 1500, que eles, ao chegarem na costa brasileira, eles deram de cara com a floresta de Mata Atlântica e encontraram pau-brasil, que é uma árvore nobre, né? E aí eles começaram a explorar essa árvore, né, indiscriminadamente, e essa árvore hoje ela praticamente desapareceu aí da floresta de Mata Atlântica, né? Então ela é uma espécie ameaçada de extinção justamente por conta do uso excessivo, que naquela época os portugueses, os europeus, quando chegavam aqui, usavam essa árvore para reparar eventuais danos que as embarcações sofriam na viagem, para extrair o pigmento vermelho, né? Então foi uma árvore muito explorada desde a época do descobrimento do Brasil. A expansão agrícola, urbana e industrial também é uma grande ameaça para a biodiversidade. Isso porque o planeta já está com gente demais, né? Há alguns pesquisadores que apontam que o planeta já tem um número de pessoas que corresponde ao dobro da capacidade ideal, né? Hoje o planeta está aí com aproximadamente 7 bilhões de pessoas, um pouquinho mais. Então, alguns pesquisadores apontam que a quantidade máxima para o planeta existir em equilíbrio seriam de 3 bilhões e meio de pessoas, né? Então, quanto mais pessoas tem no planeta, mais produção agrícola você necessita ter para alimentar essas pessoas, mais acomodações urbanas você necessita para atender essas pessoas, a indústria para atender toda a demanda desse número de indivíduos também ela vai ser cada vez maior. E aí, então, por isso que a expansão agrícola, urbana e industrial ela é um problema para a biodiversidade. Porque aonde que você vai fazer fazendas, plantações de arroz? Então, onde há uma floresta, vai ser desmatado para virar um pasto, para virar uma plantação de, sei lá, tomate, feijão, para poder servir de alimento para as pessoas. Então, precisa também ter aí um bom senso no sentido de controlar a quantidade de pessoas aí, né? Não necessariamente eu estou aqui fazendo uma fala em defesa do controle de natalidade, mas eu acho que as pessoas necessitam ter instruções e conhecimento para poder perceber que o planeta ele está saturado, ele já está cheio demais de pessoas e está difícil comportar mais pessoas no planeta. A gente tem também a exploração excessiva de algumas espécies, né, vegetais e animais, no caso, né? Novamente, volto a falar do exemplo que eu dei em relação ao pau-brasil, né? A gente também tem um problema com relação ao palmito jussara, né? O palmito jussara ele foi explorado excessivamente e ele também ficou aí ameaçado de extinção. Hoje é proibido a comercialização do palmito jussara, né? Aqui na região Casimiro Silva Jardim, né, já teve muita produção e exploração do palmito jussara, hoje está proibida, e aí hoje utiliza-se muito o palmito pupunha, né? E aí, com o objetivo de garantir a preservação da biodiversidade, a preservação dos ambientes, foram criadas, né, existem as unidades de conservação, que são locais, né, legalmente instituídos para a preservação da biodiversidade do ambiente. E existem dois tipos de unidades de conservação. Existem as unidades de conservação de proteção integral, que fazem a preservação das espécies, a caça ela é proibida, ocorrem pesquisas científicas, visita educacional ou turismo consciente. Então, a gente tem aqui reservas biológicas, Parque Nacional, Monumento Natural. A gente tem aqui próximo da gente a Reserva Biológica de Poço das Antas, na entrada de Aldeia Velha, a Reserva Biológica União
que fica aqui em Rocha Leão, na divisa ali Casimiro, Rio das Ostras, Macaé. E aqui em Casimiro, pelo menos, existe o Parque Municipal do Pai João, que é onde tem a cachoeira. E são unidades de proteção integral, porque ali você não pode fazer nenhum tipo de alteração no ambiente, tá? E existem também as unidades de uso sustentável. As unidades de uso sustentável têm por objetivo fazer a preservação, né, do ecossistema, da flora e da fauna. Admite a presença de moradores, né? É possível haver moradias dentro de unidades de uso sustentável, desde que sejam respeitadas algumas regras, algumas limitações. O uso é sustentável, como o próprio nome já sugere, né? Unidade de uso sustentável. Então, o que uma unidade, o uso sustentável, o que quer dizer para a gente? Né? Que você pode utilizar os recursos daquele local sem causar prejuízos a ele, né? Promovendo compensações, né? Se de repente você precisar derrubar uma árvore por algum motivo, você se compromete em implantar outras 10 árvores para compensar aquela que você derrubou, entendeu? Então tem essas ações compensatórias, vamos assim dizer. E alguns exemplos de unidades de uso sustentável são as APAs, são as florestas nacionais, são as reservas extrativistas, né? Então é muito importante que a gente conheça a biodiversidade do nosso país, do nosso estado, do nosso município, que a gente conheça os ambientes e entenda o porquê da preservação desses espaços, né? Eu costumo dizer para os alunos que floresta é fábrica de água. Então, você, quando preserva as florestas, você está preservando aqueles espaços que vão estar produzindo a água que lá na frente vai servir para você beber, tomar banho, cozinhar, né? Então, a gente precisa muito ter uma preocupação em relação a isso. A gente está passando por um momento complicado, que é um momento de crise hídrica, crise de abastecimento de água, pandemia, né? E todos esses eventos estão diretamente relacionados com a forma com que o homem lida com a natureza, né? Então a gente precisa aprender a respeitar a natureza para que a gente possa ter condições de sobreviver e viver num espaço mais equilibrado, mais agradável, com possibilidades de existências em condições dignas, né? Sem sofrimento, sem fome, sem sede, sem condições climáticas extremas. Então, a gente precisa muito conhecer e repensar as nossas atitudes em relação a esses pontos que foram apresentados. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!